Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Bem Supermercado, Bairro Alvorada, 9975-3949. Nova Moda, 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família. Boa tarde, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Campo Verde. É o seu programa de todos os sábados chegando. Sintonize com Cristo. Prepare-se, nós já vamos começar. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, Bairro Alvorada, 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, Bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Bom estar na presença do nosso Deus. Nós chamamos você para esse momento especial, onde louvaremos juntos. Cantemos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia. Te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, oh Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Estava com saudades? Então nós voltamos hoje com Dicas de Saúde, hoje com a doutora Candice, ginecologista. Olá, e na Dica de Saúde de hoje, eu quero falar com vocês sobre saúde. Você já parou para pensar o que realmente significa ter saúde? Muita gente acredita que saúde é simplesmente não estar doente, não ter uma dor, uma febre, alguma patologia. Há muitos anos, a Organização Mundial da Saúde trouxe essa definição. Pela OMS, saúde é o completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de uma doença. Dessa forma,
nessa definição, nós podemos ver que saúde é muito mais profundo do que às vezes está no conceito dentro da nossa sociedade. E isso muda muita coisa, porque uma pessoa pode estar sem nenhuma doença, sem nenhum sintoma, sem nenhuma patologia, com os exames normais e ainda assim não estar saudável. Pode estar emocionalmente esgotada, vivendo sob estresse constante, dormindo mal, alimentando de forma inadequada e não saudável, carregando relacionamentos que fazem mal. Ao mesmo tempo, saúde também envolve equilíbrio. É cuidar do corpo, mas também da mente, das emoções e das conexões que construímos com as pessoas ao nosso redor ao longo da vida. Dormir bem é saúde, ter momentos de descanso também é saúde. Aprender a lidar com ansiedade e com estresse é saúde. Ter amizades saudáveis, relacionamentos saudáveis dentro do serviço, dentro da família, estão dentro do conceito de saúde. Eu gosto muito de lembrar que saúde não é perfeição. Não significa viver sem dificuldades, sem desafios, mas desenvolver hábitos e escolhas diariamente que promovam qualidade de vida ao longo do tempo. Na prática, isso nos leva a uma pergunta importante. Como está a sua saúde de forma integral? Às vezes estamos cuidando apenas de uma parte da vida e esquecendo das outras. Por isso, vale refletir. O que hoje precisa de mais atenção na minha vida, na sua vida? Seu sono, alimentação, as emoções, a saúde mental, os relacionamentos. Cuidar da saúde é cuidar da vida como um todo. E pequenas mudanças feitas com constância podem transformar completamente o nosso bem-estar. Desejo a vocês e a nós muita saúde. Até a próxima! Nós vamos para aquele rápido intervalo, enquanto você se prepara, porque tem muita coisa boa vindo aí. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar,
é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E em nosso quadro de entrevistas, hoje nós recebemos o pastor da Igreja Batista da Paz Cochipó, pastor Jairo Ishikawa. Boa tarde, pastor. Boa tarde, sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria, principalmente porque hoje nós vamos estar falando sobre o lançamento do livro do pastor Jairo, Sapere Aude. É isso mesmo? Ouse saber, ouse pensar, ouse crer. Então, a minha primeira pergunta é: o que motivou o senhor a escrever este livro nesse momento de sua caminhada ministerial? Boa tarde, Anair. Boa tarde, ouvintes aqui do Sintonize com Cristo. É sempre um prazer a gente participar de iniciativas que falam do Reino de Deus, que comunicam o Reino de Deus. Nos dias de hoje é sempre um prazer e eu faço questão de atender cada convite desses. Este livro, na verdade, ele surgiu a partir de um sermão que preguei na igreja. Amo pregar, gosto de pregar, eu escrevo, inclusive coloquei isso aqui na apresentação do livro, que nos últimos 20, 25 anos a minha rotina tem sido produzir mensagens, produzir sermões, estudos bíblicos, aulas para comunicar teologia, falar do reino de Deus, falar das coisas de Deus, tentar conectar a palavra de Deus com os dias difíceis que nós vivemos no Brasil e no mundo. Nas minhas muitas leituras, li uma publicação do Immanuel Kant, um famoso, importante filósofo alemão. E Immanuel Kant, num determinado momento da sua argumentação, ele lança essa frase, sapere aude, em latim, que significa ouse saber. E eu estava, por coincidência, no dia que eu li isso, eu estava estudando o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, quando ele diz que o evangelho é loucura para os homens, né? E eu estava pensando nessa palavra loucura para os homens, né? E pensando nas exigências que a sociedade nos faz, nas imposições sociais que nós temos, imposições culturais que a gente sofre, né? E pensando que o conhecimento da palavra de Deus, estava pensando exatamente isso, que o conhecimento da palavra de Deus é uma forma de audácia, é uma forma de ousadia hoje em dia, né? Você tem que ser muito ousado para crer, para pensar, para tirar as suas próprias conclusões, independente do que o mundo tenta te impor, né? E eu estava construindo um sermão em cima disso. E aí eu resolvi, então, colocar Sapere Aude como título no sermão daquela noite. E preguei esse sermão naquele domingo, era um domingo na igreja. Ali, algumas pessoas, várias pessoas, talvez
200, 300 pessoas ouviram esse sermão. Mas sabe, no final do sermão eu senti que eu não tinha entregado tudo, que tinha mais assunto para Mais falar, coisas né? por aí. Mais coisa para falar. Voltei para casa, nós gravamos os sermões. Os sermões da EB Paz Cochipó são transmitidos pela internet também. Sei. E eu fui na transmissão e assisti a mensagem, falei, faltou. Eu vou ter que arrumar um jeito de pregar de novo esse sermão para falar mais sobre isso, né? E naquela semana eu recebi um convite de uma editora de São Paulo para publicar um livro. Eu falei, vai ser agora. É ele. É ele. E aí eu peguei o sermão, então, e com a Deu ajuda da continuidade. sábia editora lá de São Paulo, ah, enviei o material para eles nos ajudaram a desenvolver esse texto e rapidamente, com bastante eficiência, eles produziram e colocaram o livro no mercado. E nós lançamos Já há uma está semana atrás, está aqui, o Maravilha. primeiro exemplar. E eu já estou aqui já procurando saber, quero ler também. Esse aqui eu trouxe para você, na verdade esse aqui é o último dessa tiragem, dessa pequena tiragem que Que fizemos. maravilha. Já esgotou os que trouxemos para Cuiabá, os livros que trouxemos para Cuiabá já estão esgotados, mas ele está à disposição aí na internet, nos principais portais de internet aí, você pode procurar que você vai encontrar, a Amazon, no Google, até no Mercado Livre é possível encontrar, facilmente é possível encontrar e comprar esse livro pela internet, tá bem? Esse aqui eu trouxe para você. Esse é meu, gente, esse é meu, viu? Esse é Uma meu. dedicatória para você. Qual é a principal mensagem que o leitor encontrará ao longo dessa obra? Bom, veja só, eu sempre, há mais ou menos uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu ainda trabalhava com o pastor Isaías Pereira, lá na Igreja Batista da Paz de Cuiabá, nós decidimos, certa vez, lançar um programa de televisão. E nós decidimos gravar o sermão de domingo à noite, que geralmente o pastor Isaías pregava esse sermão no domingo à noite, nós decidimos gravá-lo em vídeo e publicar num programa de televisão às segundas-feiras, que foi ao ar durante algum tempo, numa emissora de televisão daqui de Cuiabá, e o título daquele programa era Crer Também é Pensar. Sim. E desde aquela época eu tenho sido instigado a pensar o Evangelho, e não apenas receber pronto o que aparece por aí, não apenas viver aquilo que eu falo aqui no livro, uma fé pasteurizada, né? Viver um evangelho pasteurizado, que tem que ser igual para todo mundo, que é cheio de regras, cheio de normas, e eu passei, desde então, a pensar. E o evangelho exige da gente, Anaíra, uma certa audácia, uma certa ousadia, para a gente romper com certos padrões que são colocados, principalmente pela mídia e pela cultura, pelas tentativas de normalização cultural que existem, né? Pelas muitas tentativas que existem, né? O poder econômico, o poder cultural, o poder global tenta pasteurizar tudo. Você tem que usar, todo mundo tem que usar o mesmo tênis, todo mundo tem que usar a mesma marca, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de telefone, a mesma marca de telefone, o mesmo carro, e aí produz-se moda, né? Então tem moda, né? Moda você ter ou um iPhone, se não for um iPhone, você tem que ter um Samsung, e assim as marcas, e assim as manias sociais que nós temos, né, vão sendo padronizadas, né? E segue a fundo isso, o jeito de cortar o cabelo, o jeito de pintar, as mulheres pintam o cabelo de um jeito padronizado, as roupas são mais ou menos padronizadas também, é tudo padronizado hoje em dia. Por quê? Exigência de mercado, exigências de marketing, né? Agora estamos entrando em época de Copa do Mundo, é obrigatório, né? Todo mundo usar amarelo, todo mundo tem que usar uma roupa, todo mundo tem que usar uma camiseta que remeta ao universo do futebol. Enfim, essa tentativa de padronização das coisas me incomoda um pouco, na medida em que o evangelho ele rompe com padrões. Jesus veio para romper com padrões, né? E graças a Deus ele rompeu com padrões, né? Históricos, padrões culturais, padrões existenciais, ele rompeu. Então, a mensagem do livro é essa, que o leitor alcance essa ousadia, essa audácia de dizer não para os padrões que o mundo tenta impor. Dizer não, eu não vou agir dessa maneira, eu não vou assistir esse programa, eu não vou conviver com este universo, eu vou conviver com outro, eu não vou falar dessa maneira, eu vou falar de outro jeito. Até o jeito de falar, as pessoas tentam inventar e impor, né? Principalmente as grandes corporações, as empresas, os sistemas políticos, os sistemas religiosos tentam impor até o nosso jeito de falar. Não, se você é crente você tem que falar assim, assado, e a gente vai adotando
posturas padronizadas, sabe? Isso do ponto de vista do evangelho. E equivocadas. Muitas vezes equivocadas, você tem toda a razão. E essa postura, ela vai fazendo com que as pessoas parem de pensar. Tem um pastor que pensa no meu lugar, tem o padre que pensa no meu lugar, tem o teólogo que interpreta a Bíblia no meu lugar, a interpretação que ele fizer, que fulano fizer, eu aceito, que Beltrano fizer, eu não aceito. E assim a gente vai pegando produção que outros, pensamentos que outros produzem, e a gente vai assumindo e a gente vai deixando o nosso cérebro quase que atrofiar. E é tão bom a gente lembrar dos bereanos nesse momento, né, pastor? Bereia, o apóstolo Paulo, aquela igreja que o apóstolo Paulo elogia, né? Exato. Elogia, dizendo, olha, o pessoal de Bereia, esse aí não deixa barato, não. Eu falo lá, eu prego e eles vão na Bíblia conferir, eles vão pensar, eles vão questionar. E o senhor colocou algo bem importante, a questão da cultura. Nós temos que lembrar que o nosso Deus e a sua palavra está acima das questões que são colocadas, e infelizmente a gente está entrando muito nisso que o senhor colocou aí, vamos seguindo a multidão. Você vai seguindo a manada, é a cultura de manada, é a cultura de multidão, né? Isso é o que existe hoje, né? Todas as grandes corporações, todos os grandes pensadores, as ideologias, a política, a tentativa é arrebanhar, é construir rebanho, construir manada, porque você multiplica a sua ideia, você multiplica comportamentos, você multiplica consumo, e assim você multiplica os lucros, assim você multiplica os ganhos dentro dos seus interesses. Então, a tentativa de padronizar, a tentativa de construir padrões, né, na verdade, uma forma de arrebanhar, né? Construir rebanho. Sem dúvida. Houve alguma experiência pessoal ou pastoral que inspirou alguns capítulos específicos desse livro? Tem muitas. Eu cito aí vários casos, mas tem uma que eu gosto de contar porque é simpático, é até engraçado. Você sabe, Anair, você me acompanha há bastante tempo, você sabe que por algum tempo eu fazia, hoje já não faço mais, pode ser que eu volte a fazer, eu fazia caravanas internacionais para Israel. Fui para Israel pelo menos 10 vezes, passando pela Europa, passando por outros lugares. Então, viajei muito carregando grupos, né? Grupos de pessoas que invariavelmente ficavam dependentes da gente, né? Dependentes, né? Tem muito medo, eu não sei falar inglês, tem muito medo de andar, tem muito receio, né? Sabe como é que é? Aquela insegurança, né? E essas pessoas, elas se agarram no líder da caravana de um jeito, né? Que assim chega a ser incômodo. E foi cômico certa vez, né, que uma pessoa, nós estávamos no aeroporto, se não me engano, no aeroporto de Tel Aviv, e uma pessoa precisava de um banheiro. E todo aeroporto tem banheiro, banheiros públicos, né? E no banheiro público tem lá a figura de um hominho, assim, na porta do lado tem a figura de uma mulherzinha, né? Indicando qual que é o banheiro masculino. Quer dizer, você não precisa saber inglês, nem saber falar hebraico. Basta olhar, né? Basta olhar. Mas tinha ali uma pessoa da nossa caravana parado na frente daquelas duas portas, olhando para as duas portas, com o olhar arregalado assim, e sem conseguir se definir para onde entrava. Eu falei, irmão, banheiro masculino aqui, ó, aí, ó, me entra aí. Aí ele me disse uma frase que eu gravei, que eu guardei. Ele riu, né? Todo mundo deu risada daquela situação. Ele, sabe o que é, pastor? A gente andando com o senhor, a gente desliga o cérebro. Opa! Isso aí me chamou a atenção. A gente desliga o cérebro, você pensa para nós, a gente desliga o cérebro, quando você mandar, a gente vai. Isso aí chamou a minha atenção. E hoje em dia tem muita gente que anda, que vive com o cérebro desligado, fazendo com que outras pessoas pensem por ele, permitindo que outras pessoas pensem por ele. A palavra de Deus nos convida, aliás, ela nos convoca para a gente examinar as Escrituras. Está escrito lá, examinai as Escrituras. Nós temos que aprender a examinar as Escrituras e encontrar nela a verdade, que é Cristo. E lá em João, Jesus levanta a mão e diz, olha, eu sou a verdade. O Immanuel Kant e tantos outros filósofos aí que a gente pesquisa, que a gente lê, estão sempre em busca da verdade. Qual é a verdade? Jesus se apresenta como a verdade. E hoje em dia, Nair, a gente se levantar nessa sociedade que relativiza toda e qualquer forma de verdade, né? A gente se levantar e dizer, não, a verdade só uma, é Cristo, né? Isso é um ato de muita ousadia. Daí, ouse pensar, ouse saber, ouse crer. É a ousadia que nós temos que viver hoje em dia, e uma ousadia incômoda, porque as pessoas se incomodam.
tem muitas experiências aí da nossa pregação causar incômodo naqueles que a ouvem, né? Bem, antes da gente partir para o nosso intervalo aí, vou com mais uma aqui. Em um mundo tão acelerado e cheio de distrações, como este livro pode ajudar as pessoas na vida espiritual? Exatamente neste ponto, convidando as pessoas a examinar as Escrituras. Se existe uma fonte de sabedoria, uma fonte de conhecimento, uma fonte inesgotável de informações naturais e sobrenaturais, é a Bíblia, a palavra de Deus. Sem dúvida. E a Bíblia precisa ser resgatada. A Bíblia foi expulsa das escolas, a Bíblia foi expulsa, infelizmente, a Bíblia foi expulsa dos hospitais. Hoje em dia, se a gente... Gideões internacionais que tinham o costume de distribuir evangelho nos hotéis, hoje já tem mais dificuldade, nem todo hotel recebe. Enfim, a Bíblia tem sido rejeitada como sendo um livro incômodo para a sociedade de hoje. E a Bíblia incomoda exatamente porque ela nos convoca a abraçar uma verdade absoluta e inquestionável, que é Cristo. E hoje em dia a gente vive num mundo em que a verdade é relativizada, tudo é relativo, a minha verdade é diferente da sua e a gente tem que conviver com isso. Então, esse tipo de pensamento confronta a eternidade que é Cristo Jesus. Esse livro ele pode nos ajudar nos mostrando que a palavra de Deus é a fonte a qual nós devemos colocar a nossa confiança. A palavra de Deus não é a palavra dos homens, não é a palavra das grandes corporações, não é a palavra da ideologia, da política de direita ou da política de esquerda. Quem detém a verdade é a palavra de Deus, e na palavra de Deus está lá Jesus com a mãozinha levantada, a sua mão perfurada levantada, dizendo: eu sou a verdade. Isso é radical. Tem um capítulo aqui que eu falo de Jesus Cristo radical. Isso é radical, eu sou a verdade. E ela é suficiente, né, pastor? Exato. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença.
No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aí? Estamos aqui na VH, esse aqui é o Vitor. Ele vai dar um trato aqui nessa cabeleireira aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá, Vitor? Vamos lá. Vitor, quais são os tipos de serviço que você faz aqui? A gente faz luzes, a gente fecha com alisamentos também, né? Trabalhamos com isso. A gente também fechamos com pigmentação. Hoje tá muito em moda aí o pessoal fazer a barba trabalhada, fazer o corte. O pessoal costuma muito imitar o pessoal do futebol aí, Vini Júnior. Você faz esses cortes tudo, Vini? Sim. O cliente chega com o modelo aqui, a gente faz aquele modelinho para deixar no jeitinho que ele gosta, né? Guardinha na régua, desenho. Com certeza. Tudo isso você faz, né? Sim. Aí, pessoal, esse foi o corte aqui da VH do Corte, do meu amigo Vitor. Vitor, pra quem quer agendar aí um corte, como é que faz? Qual é o telefone? É no meu telefone 99651-3439, aqui na rua Duque de Caxias, 468, bairro Alvorada. É isso aí, galera. E agora em diante, quem vai estar cuidando aqui do meu cabelo vai ser o Vitor. Você deseja cantar louvores a Deus? Então aproveita essa oportunidade e cante conosco. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória.
atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória, do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E quem conhece Jesus canta com propriedade. Continuemos a louvá-lo. Revestida de autoridade, inerrante palavra de Deus, somente as Escrituras, único e suficiente mediador, que nos reconciliou com Deus. Somente Jesus Cristo. Não há nada que o pecador possa fazer para obter a salvação. Somos salvos somente pela graça, abundante e infinita graça de Deus, o perfeito sacrifício no Calvário satisfez plenamente a justiça de Deus. Como é bom saber que o justo viverá, não por obras, mas sim pela fé. Somente pela fé. Exaltado eternamente seja Deus, dele vem meu deleite maior. A ele toda glória. Não há nada que o pecador possa fazer para obter a salvação. Somos salvos somente pela graça, infinita e abundante graça de Deus, o perfeito sacrifício no Calvário satisfez plenamente a justiça de Deus. Somos salvos somente pela graça, abundante e infinita graça de Deus, o perfeito sacrifício no Calvário satisfez plenamente a justiça de Deus. Somente as Escrituras, somente Jesus Cristo, somente pela graça, somente pela fé. A Deus seja a glória. Você está se preparando para o segundo bloco, porque está de fato muito gostosa essa nossa entrevista aqui? Então vai rápido e volta rápido, que nós voltamos dentro de alguns minutos.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E nós estamos na nossa entrevista de hoje com o pastor Jairo Ishikawa, pastor da Igreja Batista da Paz, Cochipó. Estamos falando aqui sobre o Sapere Aude, esse livro aqui, Ouse Saber, Ouse Pensar, Ouse Crer. Pastor, continuando esse nosso bate-papo tão gostoso, durante o processo da escrita, qual foi o maior desafio e também o momento mais marcante? Desafio é ter disciplina para escrever. Esse é o grande desafio. Eu confesso a você e confesso aqui para todo mundo, né? Acho que quem me conhece sabe, eu não sou um homem muito de disciplina. Eu não tenho muito, não é muito certa a hora que eu acordo, não é muito certa a hora que eu durmo. Às vezes eu durmo cedo, às vezes eu durmo tarde, viajo bastante, então a minha vida é bastante agitada e eu tenho uma certa dificuldade com a questão da disciplina de horário, disciplina de agenda, eu tenho uma certa dificuldade com isso. E a grande dificuldade na produção desse livro foi ter disciplina para sentar, pensar,
pesquisar e escrever. Isso é um processo exaustivo, é um processo difícil. A gente tem ajuda hoje em dia, existem ajudas aí, a Sábia, a editora, me ajudou muito nisso, né? Fornecendo textos, ajudando a fornecer textos com inteligência artificial e tal, mas eu não gosto dos textos de inteligência artificial, então eu acabo tendo que mexer neles. Então é um processo difícil, é um processo lento, mas foi um processo extremamente produtivo e a gente conseguiu escrever isso aqui num curto espaço de tempo, né? Foi um processo onde eu também aprendi bastante e fui, de certa maneira, desafiado a produzir mais, então vou escrever mais. Eu me lembro que um pouco antes de eu começar esse projeto aqui, eu tive a oportunidade de estar algumas horas com o pastor Hernandes Dias Lopes, conhecidíssimo no Brasil, exímio escritor, tem centenas de livros produzidos, publicados, e eu pude almoçar com ele aqui em Cuiabá. Nós fomos almoçar e ficamos umas 2 horas juntos batendo papo, e eu perguntei para ele, como é que é isso? Você tem pessoas que te ajudam a escrever? Você tem ghostwriter? Você tem inteligência artificial? Como é que é? Ele falou, não, eu escrevo todos os dias, das 6 às 7 da manhã, faça chuva, faça sol. Eu tenho um horário, se não me engano, é das 6 às 7 ou das 6 às 8, não sei, ele me disse lá o horário que ele, rigorosamente, todos os dias, ele senta diante do computador e escreve. Né? Então essa Não é o caso do pastor Jair. Não é. Eu, às 6 horas da manhã, às vezes eu estou aqui, a semana que vem eu vou estar na China, então, sei lá, não tem horário, às vezes eu durmo muito tarde, então vou acordar um pouco mais tarde. Enfim, eu não tenho essa disciplina. Eu sei, uma falha minha, né? Quem me conhece aí sabe, é um erro meu, mas quem sabe a gente vai ajustando isso. Agora, com essas ferramentas, com essa assessoria, né, de uma boa editora, como é o caso da Sábia, né? Eu acho que eu vou conseguir produzir outras obras. Houve um momento marcante desse momento da escrita? O momento mais gostoso quando você está escrevendo um livro, o momento mais marcante é quando você consegue terminar. A conclusão. Quando você consegue concluir e enviar o último artigo, o último texto para a editora, né, que a gente vai escrevendo e aí tem os processos de correção, aí vai e volta, corrige, ficou digitando errado aqui, escreveu errado ali, muda essa frase, muda aquela outra, essa aqui não ficou bem. Sim. Aí vai até o momento em que encerra aquele capítulo. Esse livro tem 12 capítulos apenas, né? Até o momento que encerra aquele capítulo, né? E tanto você aqui, editora lá, dá o ok no último. Esse momento, quando você encerra, dá o ok no último capítulo, que maravilha, agora é só aguardar a publicação. Maravilha. Para quem que esse livro foi pensado? Membros da igreja, líderes, novos convertidos ou o público em geral? Inicialmente, como eu disse, foi um sermão pregado na Igreja Batista da Paz, Cochipó, igreja que eu pastoreio já há 16 anos. Inicialmente aquele público. Agora, o meu público mais próximo, né, que são os membros da igreja, familiares, ali algo em torno de 350, 400 pessoas que nos acompanham quase que diariamente. Né? O primeiro público é esse público que eu conheço, é esse público que com ele que eu me preocupo, né? São as pessoas mais próximas. Eu conheço muitas famílias, eu conheço os dramas que cada família vive nos dias de hoje. Então, claro que o público primário é esse, mas este é um tema que alcança, que vai mais longe. Daí a ideia de produzir um livro. E ele vai mais longe na medida em que o sermão que preguei na Ebepaz Cochipó, eu não sei como é que está no Instagram, não sei como é que está nem olhei isso, como é que está no YouTube, mas certamente tem milhares de visualizações, milhares de pessoas já viram, né? Então vai bem mais longe do que as 200 ou 300 pessoas que estão dentro do meu auditório. Então, hoje em dia, a comunicação, a rede de comunicação, o YouTube, o Instagram, as redes sociais, levam os nossos pensamentos muito mais longe. Estou aqui hoje num programa de rádio falando sobre isso e Deus sabe para onde vai, quem é que vai ouvir. Dúvida, né? sem dúvida. Há experiências hoje em dia com relação à comunicação, né, que me marcam, e algumas que estão citadas aqui nesse livro. Na época da pandemia, por exemplo, nós tivemos que fechar a igreja. E para mim foi um drama fechar a igreja, porque eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? A igreja vai sobreviver, né? E eu numa madrugada, como eu disse, eu não tenho hora, estava numa madrugada orando, pensando nisso, orando, era acho que 3 ou 4 da manhã, orando, pensando nesse problema. Eu falei, Jesus, eu sou um homem de estratégia, me dá uma estratégia para a igreja, para eu fazer a igreja sobreviver nesses dias. E eu ouvi Jesus falar comigo naquela madrugada, dizendo, pessoas vão passar fome. Vai entregar alimento,
arranja alimento e vai entregar para as pessoas. Eu falei, é isso. Olá. Né? Sim, Né? sim. Touché, é isso, touché. Fui pro computador na hora, era 3 ou 4 da manhã, fui pro computador na hora, era uma madrugada de domingo, falei, vou escrever uma mensagem no grupo de WhatsApp da igreja, eu não vou pedir para todo mundo, mas vou pedir para os meus irmãos do grupo de WhatsApp da igreja, vou escrever uma mensagem dizendo que eu quero entregar a cesta básica para as pessoas que vão ficar sem trabalho e que vão passar fome. E eu escrevi uma mensagem curta e coloquei no WhatsApp pensando assim, bom, quando o dia amanhecer, alguém vai ler e alguém vai me responder, né? A resposta veio na hora, de imediato, porque do outro lado do mundo, um irmão que participa do nosso grupo aqui, estava lá nos Emirados Árabes, viu a mensagem, imediatamente me respondeu, pastor, eu vou entrar junto contigo aí, vou te mandar um recurso, e já mandou um recurso suficiente para comprar um grande volume de cestas básicas, né? Eu acordei minha mulher, falei, Márcia, é por aqui que nós vamos, e aí nós passamos todo aquele período arrecadando alimento, entregando alimento nos bolsões de pobreza de Cuiabá. Por quê? Porque a comunicação, a gente comunica, a gente escreve, prega um sermão, a gente dá uma mensagem, mas hoje em dia as redes de comunicação levam tudo muito longe. Então dizer qual é o público do livro é muito difícil. É para crentes, é para gente que quer pensar, é para quem quer pensar. É isso aí. Existe algum capítulo ou tema que o senhor acredita que tocará mais profundamente o coração dos leitores? Eu não sei. O livro todo é bênção, mas às vezes acontece. Eu amo cada palavra desse livro, cada capítulo, mas eu pensando nessa, eu já sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu separei aqui o capítulo que fala, capítulo 5, que fala de Jesus como radical, o caminho do mestre. Hoje em dia a gente ouve a palavra radical, e eu coloco isso aqui no texto, né? A gente ouve a palavra radical quase que como um adjetivo negativo. Fulano é muito radical. Sim. Né? Mas a gente se esquece que a palavra radical, ela remete à raiz. Então, quando a gente fala que fulano, que Jesus é radical, eu estou dizendo que Jesus preserva raízes, princípios da criação. Princípios daquilo que ele e o Pai fizeram quando construíram esse mundo, quando construíram essa sociedade, quando construíram a humanidade, né? Então, Jesus, como aquele que preserva as suas raízes, aquele que preserva os princípios, aquele que é a verdade, ele é a raiz de verdade, de toda a verdade que a gente pode, sobre a qual a gente pode construir alguma coisa, é Jesus. Ele é a pedra fundamental. Então, esse capítulo 5 aqui, que apresenta Jesus como radical, eu sou a verdade. Ele não fala eu sou uma verdade, ele fala eu sou a verdade. Ele não fala eu sou um caminho. Dizem, né, por aí que todos os caminhos levam à verdade. Não é verdade. Jesus disse eu sou o caminho. Então, o mundo chama isso de radicalização, né? Não é, é certeza. Isso é convicção, né? De que estamos firmados na verdade. Gosto desse capítulo 5, eu recomendo. Também, quando eu estava vindo para cá, uma das pessoas que me ajudam, né? Pastor, não vai abrir todo o livro. Faz com que as pessoas queiram ler o livro. Sim, não fala tudo. Não, fala tudo não. Mas o capítulo 5 é ok. Ok, Vamos lá, Jesus gente. Cristo radical. Estamos chegando aí ao final, mas nós temos ainda mais uma pergunta. Após o lançamento deste livro, que já ocorreu, certo? Quais são os próximos projetos ou sonhos ministeriais que o senhor deseja realizar? Tem tantos, tem tantos. A gente que pensa o evangelho diuturnamente, né? Pensar o evangelho significa confrontar necessidades, né? E existem tantas necessidades no nosso entorno aqui pertinho da gente, né? Que é difícil da gente falar de projetos. Temos tantos, né? Estamos iniciando, temos um projeto de evangelismo já há vários anos, de evangelização, a partir da Igreja Batista da Paz do Cochipó. Fizemos mudanças administrativas na igreja, temos projeto de vôlei, agora estamos começando um projeto artístico na igreja, já tem mais de 100 crianças inscritas dos arredores da igreja para aprender dança,
artes marciais, instrumentalização musical e teatro. Então já tem mais de 100 crianças. Ontem falaram para mim, eu fui dar o aviso na igreja, alguém gritou lá atrás, para pastor, está esgotado, não tem mais vaga. Já deu. Já deu. Tenho também projetos missionários, nós temos também projetos missionários, nós temos um missionário na China, nós temos um missionário na Espanha, nós temos um missionário no estado do Ceará, aqui no Brasil. Nós estamos lançando um novo ponto de pregação, uma congregação. Sim. Aqui no bairro Osmar Cabral, aqui em Cuiabá, e eu continuo aí produzindo os meus sermões. Todos os dias, todas as semanas eu produzo 3, 4 sermões todas as semanas. E tenho aqui o desejo de lançar mais um livro baseado num sermão que preguei recentemente, chamado Pedro, quando te converteres. Nós vamos esperar, pastor. Essa mensagem falou tanto comigo. Eu sempre digo, Anair, não existe um sermão que fale mais com o público do que com aquele que pregou. Né? Quem prega geralmente é a pessoa mais impactada pelo sermão. E esse sermão eu preguei este ano. Pedro, quando tu te converteres, Jesus fala com Pedro sobre isso. Naquela noite em que Jesus falou para ele, Pedro, você vai me negar. Hoje ainda você vai me negar. Jesus falou isso para Pedro. E eu fiquei pensando, Anair, puxa vida. Depois de 3 anos de ministério, Pedro andou sobre as águas com Jesus, Pedro comeu o pão que Jesus multiplicou, Pedro viu milagres, Pedro viu Jesus transfigurado no monte, Pedro conversou com Moisés no monte, oh meu Deus, Pedro viu tanta coisa. E na noite em que Jesus foi traído, Pedro ainda não era convertido. Jesus fala, quando você se converter, ora, se Pedro não era convertido naquela noite, o que é que eu sou? Em uma palavra só, para cada uma das perguntas, eu quero encerrar esse nosso momento, usando as perguntas do livro. Ouse saber o quê, em uma palavra? Verdade. Ouse pensar em quê? Jesus. Ouse crer em quem? No céu. Bom, foi uma alegria recebê-lo aqui, pastor. Nós vamos esperar as novidades que com certeza sempre o acompanham, graças a Deus, né? Porque Deus sempre está trazendo algo novo de uma verdade antiga. Então agradecemos muito a Deus pela sua presença conosco. Desejamos que o livro seja alcançado, muitas pessoas o recebam, leiam e sejam edificados. Uma boa tarde. Vou dedicar esse livro aqui para você, Ana, e deixar com você para que você possa lê-lo também, compartilhar. Com certeza eu quero. Com seus ouvintes. Bem, nós vamos para o intervalo, voltamos dentro de instantes. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado, Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a
gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E agora é tempo de palavra de Deus. Vamos ouvir a mensagem do Senhor aos nossos corações. Quero cumprimentar a todos que ouvirão essa mensagem da palavra de Deus para a edificação do nosso coração. Eu sou o pastor Rogério Prado, da Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales, uma igreja de portas abertas, e já se considere convidado a vir conhecer a nossa igreja aqui na cidade de Jauru. Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales. Amém? Palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém. Esta provavelmente foi a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo ao seu jovem colaborador Timóteo, que servia na igreja de Éfeso. E Paulo, preso ali, provavelmente já ciente de que o seu tempo estava chegando, o tempo de partida dessa vida, ele escreve ali trazendo algumas instruções fundamentais para o seu jovem colaborador Timóteo, a quem ele tinha como verdadeiro filho, né? Esse era o sentimento de Paulo por Timóteo. E aqui no capítulo 3, ele começa a trazer ali uma radiografia de como seria os últimos dias. A cultura, a disposição do coração dos homens, o caráter, e ele começa a trazer ali algumas informações que têm muito a ver com a nossa realidade. Não que Timóteo já não vivia esses desafios, até porque essa epístola foi escrita para ele, né, tentando ali trazer instruções relevantes para o seu contexto, para a sua época e para nós também, né? Então a ideia é que essa disposição do coração humano já estava presente na época de Timóteo, sim, e a tendência é que ela se intensificou ao longo dos séculos, né? Se intensificou e nós vivemos essa realidade também, né? A maldade, a crueldade, a indiferença para com Deus, a prioridade aos prazeres da carne, o pecado exacerbado. Então nós vivemos essa realidade, né? O mal é chamado por bom, o bom por mal. Então essa realidade está diante de nós. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é: qual deve ser a nossa resposta como homem e mulher de Deus, como igreja, como povo de Deus, como aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática? Né, o que fazer? Né? Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura diante desse grande desafio? A palavra do Senhor nos responde. Vamos aqui ouvir algumas instruções que Paulo deu a Timóteo sobre como deveria se portar diante do desafio de uma cultura decadente,
né, que cada vez mais se distancia dos princípios da palavra do Senhor. Então, aqui no versículo de número 14, ainda no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, a primeira instrução, a primeira postura que Paulo esperava de Timóteo é que ele permanecesse firme na doutrina, nos ensinos, naquilo que lhe foi passado por Paulo. Então não era para ele ceder, não era para ele recuar, mas permanecer firme na doutrina da palavra, naquilo que ele havia sido ensinado, naquilo que ele foi discipulado por Paulo. Segunda instrução de Paulo diante dessa realidade desafiadora que Timóteo vivia e que nós também vivemos todos os dias na nossa vida, diante dessa cultura decadente que está à nossa frente. Pregar a palavra, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, anunciar a palavra de Deus com ousadia, aproveitando todas as oportunidades, não se intimidar, mas abrir a boca e anunciar com autoridade, com ousadia, as verdades do Evangelho. Mais uma instrução que o apóstolo Paulo dá, a terceira instrução, aqui no versículo de número 5, do capítulo 4, ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, ou seja, era para Timóteo manter a sua sobriedade, não se iludir, não se entorpecer ali com as filosofias, né, e com as tendências da sua época, ou seja, manter a lucidez, manter ali um pensamento claro, e nós sabemos que isso só é possível pela palavra de Deus. Quando a Bíblia, a verdade, ela nos ilumina a mente, nós temos condições de separar o certo e do errado. Então, essa lucidez, essa sobriedade também é uma reação que devemos estar tomando diante dessa cultura decadente que está à nossa frente. E, por último, o apóstolo Paulo termina dizendo: suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, ou seja, para aqueles que decidem não seguir com a maioria, para aqueles que decidem ficar com a palavra de Deus e com a verdade, certamente haverá algum grau de retaliação, de repreensão. Então, suporta as aflições, amém? Guarda essa palavra no seu coração, fique firme com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor e pague o preço que for necessário pela verdade do Evangelho. Deus te abençoe, um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem todos na paz de Deus. Amém. Chegamos ao final de mais um Sintonize com Cristo. Muito obrigada por nos permitir chegar até a sua casa. Desejamos a você um feliz final de semana, que Deus o abençoe grandemente. Busque ao Senhor em todo o tempo. Busque-o enquanto se pode achar. Esse foi mais um Sintonize com Cristo, o seu programa de todos os sábados. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor
Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Bem Supermercado, Bairro Alvorada, 9975-3949. Nova Moda, 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978, CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família.